São 10 horas 20 minutos, voltamos aqui com o CBN Campinas desta terça-feira. Agora a gente fala sobre o trabalho de atendimento assistencial, esse trabalho para tentar diminuir o impacto da crise econômica. De acordo com dados da Prefeitura aqui de Campinas, o número de famílias que vivem em situação de extrema pobreza cresceu quase 17% durante a pandemia. E aqui no CBN Campinas estamos em contato com a Silnia Prado, que é coordenadora da campanha, né, Mobiliza Campinas, da Fundação FEAC, a FEAC que congrega, né, todas essas entidades assistenciais, que faz um trabalho tão bonito aqui em Campinas e cada vez mais necessário depois de um país que passa por crises econômicas cíclicas e ainda enfrenta uma pandemia que fez um estrago enorme, né, na área sanitária, na área da saúde, na vida das pessoas e também, claro, em toda a economia. Silnia, muito bom dia, obrigado por participar aqui do CBN Campinas. Bom dia, obrigada pela oportunidade de falar sobre essa pauta tão importante. A gente fala em aumento de 17% de extrema pobreza, são pessoas que vivem abaixo de R$90 por mês, é isso, né? É isso mesmo, Paradela, é um cenário que em Campinas, já antes da pandemia, lá em 2019, é um cenário que a gente já estava acostumado a escutar, a questão da fome, a questão do desemprego, já eram pautas comuns aqui que a gente escutava no diálogo com as organizações que atuam diretamente na ponta, e não foi diferente, né? E a pandemia, como você falou, fez um estrago gigantesco em inúmeros aspectos, e principalmente na questão alimentar, na questão de moradia, na questão de emprego, realmente. E os números devem aumentar aí, porque esse impacto não acabou só porque a pandemia voltou a um certo grau de normalidade, né? E, Silnia, para explicar um pouquinho para a gente como funciona o Mobiliza Campinas, né? Como é que é esse trabalho para tentar diminuir esse impacto desse momento tão crítico? Bom, o Mobiliza ele foi uma ação emergencial que a gente imediatamente colocou na rua aí, já em março de 2020, então estamos no terceiro ano desse projeto, porque rapidamente a gente percebeu que um dos maiores impactos desse cenário pandêmico seria exatamente na questão alimentar, no acesso a alimento, e a questão nutricional, inclusive, ia ser bastante impactada por isso, né? Porque os outros problemas trazidos pela pandemia acabariam gerando ainda mais um agravamento na situação de acesso à alimentação. Então, lá em 2020, a gente começa com esse projeto, e aí, de lá para cá, a gente, quando a gente pensou esse projeto lá atrás, a gente escolheu fazer a entrega de cartões de alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade social. Por quê? Porque naquele momento, né, todo mundo deve lembrar, acho que vai ser difícil a gente esquecer esse cenário, a gente tinha um cenário de praticamente um lockdown, né? Então, qual seria a solução que a gente encontraria lá em 2020 para garantir que as famílias recebessem sem piorar a situação de vigilância sanitária que a gente vivia naquele momento, né? Então, o cartão foi a saída que a gente encontrou lá em 2020 para diminuir circulação, diminuir manipulação de alimentos, cesta básica, e a gente segue com esse projeto em 2020, 2021 e 2022, né? Apesar do cenário estar um pouco melhor, a gente entende, como eu falei, que esse impacto não vai se esgotar agora. Então, a gente continua com esse projeto de distribuição de cartões em 2022. E a gente não faz isso sozinho. A gente tem uma rede de organizações nos territórios de Campinas, aí nas 5 macro-regiões espalhadas aí. São mais de 100 organizações parceiras que atuam com assistência, com educação infantil, mas que são referência nesses territórios para acesso dessas pessoas, para achar essas pessoas. E com isso, a gente consegue trazer essas famílias e chegar até elas com a distribuição desses cartões. E, Silnia, como é que foi fazer esse trabalho em um momento tão crítico quanto à pandemia? A senhora citando aí, parece que foi há tanto tempo, né? Mas são 2 anos de pandemia, lembrando esse fato, para conseguir entregar uma cesta básica em um determinado momento de tanto temor, né? A gente não podia fazer uma manipulação de nada, tinha que limpar tudo, então o medo era muito grande, porque a gente não tinha informação de nada. Exato. Impressionante isso. E quando tinha uma entrega de cesta básica, formava uma fila, aquilo causava ainda mais impacto negativo do que positivo
positivo até. É impressionante se a gente for resgatar 2 anos atrás. Como é que foi organizar isso tudo em um momento em que a mobilização estava frágil, né? As redes, as ligações entre vários elos aí estava bem complicada para conseguir fazer esse trabalho. Na verdade, a gente não pensou muito assim em como fazer. Assim, a gente pensou que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? E a escolha foi justamente por isso, foi tão importante essa rede de organizações que nos ajudaram a pensar quais seriam as melhores saídas e as melhores estratégias para a gente conseguir chegar sem considerar os demais impactos. Então, lá em março de 2020, a gente entregava, junto com os cartões, a gente entregava uma estrutura de prevenção com máscara, com água sanitária, álcool gel, álcool 70 para borrifar nas coisas. A gente tentava entregar avental para a equipe técnica, para que ela também se protegesse nessa entrega. Então, não eram só os cartões, né? A gente também teve que pensar num caminho aí para a gente proteger essas equipes que estavam na ponta, né? Vale destacar que, mesmo durante o lockdown, essas organizações da sociedade civil não pararam o atendimento, né? Algumas pararam, assim, nos 3 primeiros dias, entendendo que, se elas não estivessem no território, a situação ia ser muito pior do que foi. Então, esse olhar, essa referência que as organizações têm no território foram fundamentais para a gente conseguir estruturar. Na outra ponta, de novo, a gente não fez isso sozinho, a gente teve uma ampla campanha com pessoas físicas e pessoas jurídicas que nos apoiaram e apoiam desde 2020, né, até hoje, nos apoiam em conseguir fazer essa soma de valores, né, essa arrecadação, essa mobilização social, para que a gente consiga atingir esse resultado e chegar nessas famílias que a gente já tem mapeada aí, que estão em extrema situação de vulnerabilidade social. Silvia, para a gente finalizar, a gente ainda não saiu da pandemia, mas os números levam a crer, e toda a evolução, né, científica, de vacinação, de prevenção, de que pelo menos aquilo tudo, aquele montante, aquela situação não deve voltar. Mas como é que a gente pode traçar agora esse horizonte para essa área que, como a senhora disse, deve ainda continuar com uma situação muito complicada, né? A gente está pensando aqui de que a gente falou 17%, passou de 38 mil para mais de 44 mil pessoas em extrema número de famílias, né, em extrema pobreza de 2020 e 2021. A gente não tem nesse número para 2022, mas a crise econômica, a inflação altíssima. A gente fez um mapeamento de 2021 para 2022 de que a gente teria 6.670 famílias aí numa situação de quase risco social em razão do não acesso à alimentação, né? De novo, a gente já falou que outros impactos, né? Então, a falta de emprego, porque assim, o fato da gente ter voltado a uma certa situação de normalidade, como você bem falou, e os impactos dessa pandemia, elas não vão se esgotar agora. Se a gente pensar em impacto nutricional, por exemplo, vai levar 5, 6 anos para idosos e crianças, principalmente, né, como público prioritário, aí tem uma recuperação alimentar, né, nesse período. Então, os impactos não vão acabar. E o que a gente percebe é que, como há uma certa normalidade, parece que a gente sente que a sociedade entende que está tudo resolvido, que as pessoas já voltaram para seus empregos, já estão numa situação estável novamente. Quem perdeu moradia durante a pandemia, porque não conseguia pagar o seu aluguel e foi para a rua, essa pessoa está em situação de rua. Né? Não é tão rápido assim que a gente consegue colocar Campinas no patamar em que estava, que com todos os desafios que a gente tinha já em 2019, mas a situação se agravou muito. Então, o que a gente espera é que realmente que a sociedade entenda que esse momento não passou e que também é uma causa de todo mundo, né? Não é uma causa de uma pessoa ou de um grupo ou de governo ou de segundo setor, é uma causa de todo mundo. A gente tem que entender que há pessoas precisando de apoio. Silvia Prado,
que é coordenadora da campanha Mobiliza Campinas da Fundação FEAC. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Parabéns pelo serviço prestado aí, pelo Mobiliza Campinas, mas também por todas as entidades que formam a FEAC. Muito obrigada, Flávio. Eu só posso deixar o site do Mobiliza para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto? Claro, deve. Então, muito obrigada. É mobilizacampinas.org.br. A gente está à disposição também pelo e-mail mobilizacampinas@feac.org.br para quem quiser entrar em contato com a gente, saber como funciona esse movimento. E muito obrigada mais uma vez por esse espaço dedicado a uma causa como essa. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo serviço. O Silvana Prato conversando aqui com a gente no CBN Campinas. São 10 horas e 31 minutos. Conheça a nova Clínica Upmer, com excelente localização.